Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A valorização dos professores e os recursos para a merenda escolar, a crise no governo do Distrito Federal e a cobrança por obras em rodovia de Rondônia são os destaques do plenário desta sexta-feira. O senador Acergo Gax cobrou providências para que sejam iniciadas as obras de restauração da BR-364 em Rondônia. Faço esse registro pedindo ao DENIT que tome providências com relação a essa empresa que ganhou a licitação entre Vilhena e Pimenta Bueno. A ordem de serviço foi dada em 2013, e até agora a empresa ainda não se mobilizou. O senador Cristóvão Buarque chamou atenção para a crise do governo do Distrito Federal. Ele pede que o executivo distrital pare de focar tanto nos problemas financeiros herdados da administração anterior e retome programas de assistência à educação e à saúde, além de resolver a questão do transporte público. O governo, para ter sucesso, tem que ir à rua. E se ele está em dificuldade financeira, mais ainda. E a sensação que se tem é de que as pessoas querem ser escutadas, mas não estão sendo. Há um fechamento do governo em relação às lideranças e em relação à população. O senador Paulo Paim leu uma carta de uma professora gaúcha que relata as dificuldades da profissão e cobrou respostas dos estados. Professores, obrigado pelo trabalho de vocês. Esperamos que os governos mudem e a educação melhore em todo sentido, não só pensando nos alunos, naqueles que vão dirigir o país no amanhã, mas também a vida dos professores. Aos governadores eu peço, façam aquilo que é certo, paguem pelo menos o piso salarial, valorizem os professores. Paim também elogiou o projeto aprovado nesta quinta-feira pelo Senado, que pune prefeitos pelo mau uso do dinheiro destinado à merenda escolar. A proposta é de autoria do senador Cristóvão Buarque. Não apenas põe na cadeia, como caça o mandato, que para muitos políticos... Mais importante ainda. Muitos preferem ir para a cadeia do que perder o mandato. Então, a partir de agora, cadeia e cassação de mandato para quem desviar recursos da educação. O Congresso agora trabalha em duas frentes para estabelecer regras de administração das empresas estatais. Um projeto em pauta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e uma comissão mista criada pelos presidentes do Senado e da Câmara. A Constituição de 88 previu orientações para a organização das empresas estatais. Por falta de normatização, hoje cada estatal tem seu regulamento. Criar uma lei que estabeleça regras comuns para tornar a gestão e fiscalização dessas empresas mais transparentes é o que está em discussão no Congresso. O anteprojeto sugerido pelos presidentes Renan Calheiros e Eduardo Cunha traz diretrizes que serão analisadas por uma comissão mista. O texto prevê, por exemplo, exigência de licitação para a contratação de bens e serviços, estabelece qualificações mínimas para os dirigentes e cria instrumentos de controle da gestão, prevendo em contrato as metas e resultados específicos de cada dirigente. Para o consultor do Senado, Marcos Kuller, o texto traz princípios básicos que permitirão melhorar o controle social e os sistemas de governança. Um exemplo é a previsão da existência de conselheiros independentes e a criação dos comitês de avaliação de riscos, de auditoria e de remuneração. Não será mais possível para o diretor, uma vez instaurado esse critério de governança, um diretor ou para o presidente, alegar desconhecimento sobre fato relevante que ocorreu dentro da companhia. O presidente da comissão mista, senador Romero Jucá, diz que a intenção é apensar ao anteprojeto propostas sobre o tema que já tramitam nas duas casas e elaborar um texto base de lei complementar. Segundo ele, a expectativa é votar esse texto, pelo menos no Senado, antes do recesso de julho. Nós estamos trabalhando no sentido de criar mais instrumentos de transparência, mais instrumentos de acompanhamento de gestão, mais instrumentos que possam preservar um patrimônio que não é do governo, é da sociedade brasileira. O que se quer é transparência, correção na utilização dos recursos públicos, é para essa direção que nós vamos caminhar.
Pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto do senador Roberto Requião cria um marco jurídico para as empresas estatais. O relator, senador Tasso Gereissati, apresentou um substitutivo à proposta. O texto estabelece, por exemplo, critérios para a indicação dos dirigentes das empresas e para compras e aquisições, reforça direitos de sócios minoritários e cria regras de proteção contra o uso político das estatais. A proposta ainda define que as empresas terão um prazo de 6 meses a partir da edição da lei para adotarem medidas de melhorias substanciais de gestão. Nós demos entrada de um substitutivo nosso na CAI, que regula as atividades de uma maneira bem mais ampla das atividades das empresas estatais, desde a definição da empresa estatal, definição das suas funções, definição de quando e que tamanho, em que proporções ela vai ser atendida por esses objetivos, as normas de governança as mais modernas possíveis. 3 importantes ministros de Estado falaram em audiências públicas no Senado esta semana, que teve ainda a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com a aprovação do Senado, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência seguiu para a sanção da Presidência da República. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. O projeto obriga as empresas a contratar pessoas com deficiência e estabelece cotas em universidades, programas habitacionais e estacionamentos. Também aumentou para um salário mínimo o benefício pago à pessoa com deficiência que não tem condição de se sustentar. A gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Também seguiu para a sanção presidencial o projeto que torna hediondo o crime de assassinato ou lesão corporal cometido contra membros da polícia, das Forças Armadas e do sistema prisional. O agravamento da pena alcança também os crimes praticados contra cônjuge ou parente próximo do agente de segurança. A sentença máxima passa de 20 para 30 anos de reclusão. Esse é o objetivo. Incluir entre crimes hediondos aqueles praticados contra agentes de segurança exatamente como forma de protegê-los, de valorizar o trabalho daqueles que procuram proteger as famílias brasileiras. O plenário aprovou ainda o projeto que transforma em crime de responsabilidade a aplicação indevida dos recursos da merenda escolar. A matéria vai agora ao exame dos deputados. O desvio de recursos da merenda escolar em benefício próprio era alcançado apenas pelo Código Penal, mas o desvio de finalidade dos recursos não tinha previsão penal alguma. A partir de agora, tal conduta por parte dos agentes públicos será crime de responsabilidade, de modo a evitar esta mesma conduta. Também foi aprovado em plenário o projeto que aumenta para até 4 anos de prisão a pena para os crimes de violação de direito autoral, também chamados crimes de pirataria. A matéria volta ao exame da Câmara dos Deputados. A semana foi marcada pela presença de ministros no Senado. Na Comissão de Educação, Renato Janine Ribeiro tentou explicar como fará para contornar os cortes no orçamento do MEC. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses 3 programas são programas extremamente importantes para a educação básica. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, dimensionou a atual epidemia de dengue no Brasil. O problema ainda parece estar longe de uma solução. Se tudo der certo, é muito mais seguro, se tudo der certo, que nós tenhamos a vacina para 2018. Mas criar na população brasileira a expectativa de que nós vamos ter a vacinação disponível para 2016 não é correto. E o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou, em audiência pública conjunta, o plano de investimentos em infraestrutura lançado pelo governo esta semana.
O nosso desafio enquanto governo é transformar essa demanda em projetos viáveis de investimento a serem executados principalmente pelo setor privado. Concessões é a melhor maneira que nós temos para ampliar a infraestrutura brasileira. O governo tinha que começar a dizer quais são as principais obras, um planejamento de longo prazo e dizer, eu quero fazer essa primeira por conta disso e disso. A CPI do assassinato de jovens debateu em audiência pública a morte de negros, que somam 77% dos mais de 30 mil jovens assassinados anualmente no Brasil. Isso nos remete a toda uma discussão sobre a política de segurança pública do país e sobre a preparação dos nossos policiais, muitos deles jovens e negros. E a CPI mista, que investiga a violência contra as mulheres, vai elaborar um projeto de lei que deixe claro que configura crime o desrespeito de medidas protetivas, como a proibição de o agressor se aproximar da mulher agredida. Qual é a consequência de se reconhecer que a desobediência protetiva é um crime? É porque isso permite que o policial, flagrando o agressor num ato de desobediência à ordem do juiz, possa efetuar a prisão em flagrante desse agressor e, portanto, submeter o caso imediatamente à apreciação do juiz. A Comissão de Direitos Humanos debateu o projeto que regulamenta a terceirização de serviços em audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em Brasília, a CDH aprovou o projeto que aumenta de 4 para 15 anos a pena máxima para corrupção de menores. Hoje, o menor é o maior instrumento de uso dos marginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção e não dá para poder permanecer com a pena leve de 1 ano a 5 anos para as pessoas que põem essa corrupção no menor para cometer crime. O reajuste escalonado da tabela do imposto de renda para o ano que vem foi aprovado pela comissão mista, que analisou a medida provisória que trouxe a mudança. E foi instalada a comissão que vai avaliar outra MP, que instituiu o aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Alguns senadores temem que o aumento de impostos acabe sendo pago pelo consumidor. É aí que entra a regulação. Os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro tem que estar atuando e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle realizou audiência pública para discutir o pagamento de serviços ambientais. Outra audiência debateu a crise pela qual passa o Postales, fundo de pensão dos servidores dos Correios, que deve enfrentar uma CPI. A CPI está aprovada pelo Senado Federal e basta agora que os líderes de cada partido façam a indicação dos senadores que vão participar na CPI. A semana foi marcada ainda pela visita ao Senado das candidatas a Miss Brasil 2015. Pelo 18º ano consecutivo, Brasília foi tomada por quem cuida do funcionamento das nossas mais de 5 mil cidades. Na pauta da Marcha dos Prefeitos, a revisão do Pacto Federativo, que nada mais é do que a divisão de tarefas e recursos entre União, Estados e municípios. O tema é um dos destaques do programa Município Brasil, que estreia neste sábado. Se o posto de saúde não funciona ou se falta merenda escolar, de quem a população cobra? O canal direto do cidadão é direto com o prefeito, a prefeitura e eventualmente o vereador também. Mas nem sempre a culpa é do prefeito. Os programas que o governo federal criam são programas importantes, porém eles não advêm de recursos financeiros que deem condições para o município arcar com as despesas. Para resolver problemas como esses, mais de 6 mil agentes municipais vieram buscar apoio em Brasília. As propostas da Marcha em Defesa dos Municípios ganharam força com a criação de uma comissão especial para debater o Pacto Federativo no Senado. Tem pessoas experientes, ex-governadores, ex-ministros de Estado. Então, portanto, a comissão tem condições de fazer esse trabalho e apresentar num curto espaço de tempo. A reforma política nos municípios, um
novo pacto federativo e o aperto das contas das prefeituras também pautaram a entrevista dessa edição. Eles vêm sempre em busca de uma agenda, vêm sempre em busca de tentar melhorar a situação de seus municípios, com demandas que são demandas legítimas. O Município Brasil explica ainda o que são precatórios, aquelas dívidas que os governos têm a pagar para pessoas físicas e jurídicas que já somam 97 bilhões de reais. O modelo em vigor foi considerado inconstitucional. Esse novo modelo, o STF entendeu que, na verdade, estava se empurrando o problema mais para frente, o problema que tem que ser resolvido urgentemente, já que, no fundo, as decisões judiciais não estavam sendo cumpridas. Prefeitos e governadores agora correm atrás de uma solução. Bons gestores não dão calote, mas os bons gestores querem pagar sem inviabilizar a gestão pública. E tem mais: dicas para prestar contas dos gastos com saúde. E uma disputa pra lá de divertida. Afinal, quem faz o maior São João do mundo? Isso é lá no Santo Antônio. Tudo isso no Município Brasil. Não perca. O Município Brasil vai ao ar neste sábado às 8 da noite. No domingo, a reprise está marcada para 8 da manhã e 4 horas da tarde. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Continue com a nossa programação. Até a próxima.